Pessoal, o Coritiba rebaixado para a segunda divisão, a quinta vez nessa era dos pontos corridos. E dessa vez com uma campanha que começou errada ainda em 2023. A inexplicável troca de Guto Ferreira por Antônio Oliveira foi o primeiro passo de um péssimo planejamento. Não quero dizer aqui que se o Guto continuasse, o Coritiba escaparia da degola. Mas não houve nenhuma explicação real para a troca de treinador. A que me falaram, e eu não vou falar porque ela carece de confirmação, é inacreditável. Mas de qualquer forma não houve critério para alteração. E por isso, por mais que nesse momento o foco às vezes fique em cima de quem estava em campo, hoje, por exemplo, contra o Fluminense, ou pelo parte do técnico Thiago Kozlowski, eu acho que os grandes responsáveis pelo rebaixamento estão nos gabinetes, nos apartamentos com ar-condicionado e bem longe do Coritiba que estava em campo no Maracanã. A diretoria associada da associação, depois da morte do Renato Folador e do afastamento do Juarez Moraes e Silva, o Coritiba ficou sob a gestão de um grupo de pessoas vaidosas, que não entendiam muito do riscado, que fizeram um trabalho administrativo, mas que no futebol não sabiam de nada. Mas vaidosos adoravam aparecer. Jornalistas, alguns os escolhidos, falavam, com os outros, só aqueles que diziam amém. Por isso, pouco se viu aquela diretoria falando publicamente. Quando falou, falou errado. E quando agiu, também agiu errado. Ao contratar o Antônio Oliveira e ao demitir o Antônio Oliveira só na primeira rodada do Campeonato Brasileiro. Ah, mas a SAF tinha o poder naquele momento, a SAF já estava controlando. Eu até acredito nisso, mas não adianta. Quem assinou o cheque, quem assinou a contratação foi o presidente em exercício do Coritiba. Foi o diretor de futebol do Coritiba à época. Depois de sair do clube, é fácil dizer que a culpa é do outro. Mas eu divido essa responsabilidade dos antigos dirigentes e dos atuais. O Coritiba tem uma SAF que o dono não existe. O dono não vai ao Couto Pereira, o dono não vai ao CT. Ah, mas precisa? Precisa às vezes. Não existe a velha máxima de que o boi só engorda com o olho do dono. A gente não viu o Coritiba com seus donos aparecendo. Nós estamos há 20 rodadas vendo o Coritiba passar de humilhação por humilhação e só o técnico dá entrevista. Aí o Thiago Kozlowski teve que assumir uma barra que não era dele. Onde estão os três acionistas, os três donos da Tricorp, os grandes acionistas do Coritiba? Escondidos atrás do Roberto Justus, atrás do topete do Justus, talvez? Porque no Couto Pereira a gente não via, na Vila Capanema, quando o Coritiba mandou jogos lá, também não. Mas provavelmente nas colunas sociais de São Paulo, lá eles estavam. Carlos Amodeu, CEO, também se empolgou na vaidade. Também só falava com quem lhe dizia amém. Entrevista de verdade, só uma. Arthur Moraes só deu uma entrevista e desapareceu. Não veio explicar em público as contratações que fez, entre eles de 2 ex-jogadores, Samaris e Gessé Rodrigues. O Coritiba montou o elenco errado, tentou corrigir no final do Paranaense, tentou corrigir no início do Brasileiro, tentou corrigir na metade do Brasileiro. 5 alterações profundas de elenco, 5 alterações profundas e quase todas dando errado, ou todas dando errado. Você pinça alguns jogadores, Coritiba trouxe 30 esse ano de 2023, e você vai pinçar o Marcelino Moreno, o Sebastião Gomes, o Slimani e olha lá. De resto, os destaques já estavam aí. O Coritiba cai com méritos para a segunda divisão. A campanha que o Coritiba fez é horrorosa. O Coritiba tem a pior defesa da sua história. O Coritiba nunca perdeu tantos jogos numa temporada recente como nesse ano. O Coritiba está caindo com 3 rodadas de antecedência, mas a sensação de queda vem quase desde o primeiro turno, porque o Coritiba ficou 13 jogos sem vencer e depois levou 8 derrotas consecutivas. Os jogadores não eram os melhores? Sim, mas eles não pediram para jogar no Coritiba. O técnico não é, talvez, o cara com a cancha, experiência para esse momento? Sim, mas ele não pediu para treinar o Coritiba.
Os grandes culpados pelo rebaixamento do Curitiba são os senhores Glenn Stenger, Carlos Amodeu, Bruno D'Ancona, Luiz Felipe Lomônaco, Arthur Moraes, Jair José, esses dirigentes antigos e atuais, que fizeram um futebol horroroso do Curitiba nessa temporada. Ah, mas o fulano não joga nada. Mas tudo bem, mas eles vieram. 8 milhões só no Bruno Viana, sabe? 300 mil por mês pro Gessé Rodrigues. E erros que não vem ainda nem ao caso falar, porque tem muito tempo ainda para analisar tudo o que aconteceu. O certo é que o Curitiba tem a obrigação de voltar já no ano que vem. E tem a obrigação de se colocar em público. Seus donos e seus dirigentes, antigos e atuais, têm que vir a público, no mínimo pedir desculpas e, na parte certa, anunciar mudanças profundas no futebol do Curitiba para 2024. Um abraço.